E aí, meu povo? Boa noite. Ó, eu ia falar bom dia. Eita! Senhor amado, vamos lá. Será que estamos ao vivo? Boa noite. Lídia de mãe. Madrecita. Minha mãe tá espectadora fiel. Ela só não pode contar que eu obrigo ela. Mentira, minha gente. Vamos lá. Tudo bom, Lidiane? Quanto tempo, né? Será que eu vou te ver? Tô indo pra lá esse final de semana. Pro próximo, né? Temos evento lá. Gente, tá estranha a imagem, né? Mas eu não vou mexer, porque sou bem analógica. E aí falta um minuto do meu combinado com as minhas maravilhosas da comunidade. Quero ver se elas vão vir. Mas é pra todo mundo, tá, gente? A gente vai falar sobre dinheiro e prosperidade, a parte 2. Kelly, boa noite, bem-vinda. Essa imagem tá muito estranha, meu Deus. Mas vai ficar assim. Tá desfocando. Vamos lá, a gente vai falar sobre dinheiro. Tá bem sol, né? Tá parecendo que o sol tá aqui na minha frente. Mas eu não sei. Vai ficar assim, não tá feio, né, gente? Mas não é a imagem real. E não é por causa do filtro. Tava normal agorinha que eu tava gravando stories. Mas vamos lá, gente. Eu prometi até para as meninas que estão na... Aí, voltou normal. Não pode mexer. Jesus. Prometi para as meninas da comunidade que eu faria hoje em meia hora. E também eu tenho um compromisso. Daqui 1 hora, preciso ir. Então eu vou falar rapidinho aqui, rapidinho não, né? A gente fala rapidinho, mas nunca é raso, é sempre profundo. Vou falar sobre dinheiro e prosperidade, essa é a parte 2. A parte 1 tá aí no feed, tá no YouTube também, para quem preferir assistir pelo YouTube. Eu já subi pro YouTube. A parte 1, ela é muito importante. Na parte 1, a gente falou sobre dinheiro e prosperidade e as suas crenças, né? As crenças da esfera do eu pessoal, né? Consciência pessoal, que a gente chama no pensamento sistêmico. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro e prosperidade no aspecto da consciência sistêmica, que é a consciência do clã, a consciência da nossa família e aquilo que nós herdamos, né, da nossa família. Boa noite, Jorge, boa noite. Olha, teve gente que entrou aí que eu queria que ficasse, ia ficar feliz. Mas vamos lá. Ontem eu participei de uma imersão muito maravilhosa, né, sempre muito gratificante a gente beber de outras fontes. E lá ele me lembrou de alguns conceitos que às vezes eu até esqueço de falar aqui, né? Que é o conceito dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake e da epigenética. Agora eu esqueci o nome lá do professor da epigenética. Enfim, por que isso é importante, gente? Porque que esse conceito é importante, veio muito a casar com o tema da live de hoje. Quando a gente fala que carregamos em nós as heranças emocionais também dos nossos antepassados, são essas duas teorias que explicam o porquê que a história dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, influenciam na nossa vida. Por quê? Segundo essas duas teorias, eu não vou entrar em detalhes qual que fala o quê, mas elas dizem que o ambiente e o ambiente emocional, eles moldam as pessoas a ponto de deixar marcas no DNA, na genética. E a epigenética explica que nós não herdamos só os aspectos físicos, a gente também herda os aspectos emocionais. Os aspectos emocionais, eles são cunhados, vamos dizer assim, né, registrados nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos antepassados, através de experiências. Então, temos antepassados que tiveram experiências de dor, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e isso moldou a psique deles, moldou o emocional. Então, por exemplo, eu não sei se minha mãe ainda tá aí,
ela recentemente me contou que o meu avô, ele foi roubado quando ele era mais jovem. Ele era um empresário bem-sucedido e ele foi roubado por uma pessoa da confiança dele. É claro que isso deixou um registro nele, um registro de uma história, um registro emocional e um medo de perder o dinheiro. E é óbvio que essa história impacta altamente na minha vida. Então, é uma história pela qual ele passou que deixou nele, né, no aspecto emocional, uma marca, um registro e que eu também herdei. Talvez não nesse mesmo viés, mas impacta na minha vida. Porque esses dois estudos, né, dos campos morfogenéticos e da epigenética, eles nos explicam que nós recebemos dos nossos antepassados muito mais do que as nossas características físicas. Então a gente vai falar sobre dinheiro e prosperidade nesse aspecto hoje, tá? Vamos lá que eu já comi 4 minutos da minha meia hora. Ai, Senhor. E aí eu vou começar falando um pouquinho do que a gente falou na semana passada e incrementar um pouco mais, né? Bert falava que o dinheiro, ele tem uma alma, né? O dinheiro tem uma alma, uma vida própria. E por isso a gente precisa olhar para o dinheiro de uma forma positiva. E aí vocês vão voltar lá na live passada, que eu acho que já tem umas 2 semanas, que a gente falou sobre as crenças e como você olha para o dinheiro. Quais foram as histórias que você gravou na tua cabeça, que você escutou lá na infância, quais são as crenças que você, na esfera do eu, tem com o dinheiro, né? Então, essa relação com o dinheiro, ela, na esfera do eu, ela é muito importante, porque se o dinheiro, ele nos possibilita a vida, né, como moeda de troca, compra o nosso alimento, paga a nossa casa, a relação que temos com ele é extremamente importante. E todos esses conceitos, os exercícios e tudo mais, eu passei lá na live passada. E aí agora, falando da esfera da nossa ancestralidade, que é dos nossos pais e dos nossos antepassados. Eu tô muito incomodada com essa imagem. Ai, Senhor, Deus, me ajuda a melhorar isso aqui. Não sei como é que faz. Fiz foi piorar. Mas vamos lá. Gente, pera. Eu acho que agora eu entendi. Meu Senhor, queria melhorar a minha imagem aqui pra vocês. Mas não sei como fazer isso. Ai, que agonia. Tá, bora lá. Melhorou. Tá, o que eu quero falar aqui? Sobre pai e mãe. Primeira coisa, Bert nos ensinou, de acordo com as experiências que ele acompanhou e mapeou, que com a nossa mãe o dinheiro vem e com o nosso pai o dinheiro fica. Não é pra bugar, tá, gente? Então vamos lá. A nossa mãe é a nossa primeira fonte de alimentação, a nossa primeira nutrição que a gente tem na vida, a gente recebe da nossa mãe. E por isso essa junção, né, essa ligação com o dinheiro. Porque o dinheiro também é vida. Com o dinheiro nós também nos alimentamos. Então, é importante que tenhamos uma boa relação com a nossa mãe, inclusive que entendamos como foi lá atrás o nosso nascimento, se ela pôde te alimentar, como era essa relação de nutrição. Porque, de acordo com os estudos de Bert, com a nossa mãe, o dinheiro chega, o dinheiro vem. Então, se você tem dificuldade em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, talvez você precise olhar um pouco mais, né, para a relação que você tem com a sua mãe, acolher, entender que ela fez aquilo que ela pôde, aquilo que era possível, né? No cenário atual, não ter dó da nossa mãe, não querer salvar a nossa mãe, deixar com que ela siga a vida dela, o destino dela, seja lá o que for. Então, com a nossa mãe, o dinheiro vem. Primeiro ponto, curar as nossas relações com as nossas mães. A gente trabalha isso em vários vídeos aqui, em várias coisas, mas eu queria muito deixar esse conceito teórico de que se você tem dificuldade de fazer o dinheiro vir, talvez você precise olhar um pouco mais para a relação com a sua mãe. E com o dinheiro, e com o papai, o dinheiro fica.
Então, se você faz dinheiro e tem dificuldade de fazer o dinheiro ficar, talvez você precise olhar um pouco mais para a relação que você tem com o seu pai. Então, você faz dinheiro, mas ele desaparece. Seja porque é gastadeira demais, porque não controla direito, seja porque bem no mês que o dinheiro chegou, o carro quebrou, o vazamento aconteceu no apartamento, e aí você nem consegue explicar que tipo, putz, esse mês que ia sobrar, esse mês que eu ia guardar, o dinheiro vai embora. E aí, o que é isso? É a comunicação do inconsciente. Você passa a comunicação, através da sua comunicação do inconsciente, você dá um jeito, a vida dá um jeito do seu dinheiro que chegou ir embora. Então começa a prestar atenção nessas dinâmicas, gente. Ninguém está ileso de passar por isso. Ninguém, absolutamente. Somos muito mais leais do que livres e o nosso inconsciente, ele tem artimanhas e mecanismos que o nosso racional não consegue explicar e não consegue sequer entender. Então, o trabalho do pensamento sistêmico é justamente trazer essa percepção do que está para além do aparente. Então, no racional, eu faço uma leitura da minha vida, mas no pensamento sistêmico, eu começo a ter percepções e prestar mais atenção. E aí não vai ser coincidência que eu tenho uma relação toda lascada com meu pai, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar, e o dinheiro não fica. E eu tenho dificuldade com juntar o dinheiro, eu tenho dificuldade com fazer o dinheiro sobrar. Quando o mês que sobra o dinheiro dá um jeito de ir embora. E é engraçado que o do ano passado para esse, eu passei por alguns episódios e para mim foram situações muito claras, né? Em novembro do ano passado, bateram no meu carro e o cara fugiu, e lá se foi alguns R$1.000, né? Esse ano também, por causa do bruxismo, eu tive um problema grave no dente, e bem naquele mês ia sobrar uma grana top. Eu falei, ô, que massa! E de repente lá vou eu, opa, não sei quantos R$1.000 no dentista por causa da história do dente. E aí eu fico olhando em volta e falo, meu Deus do céu, achei que eu já tinha saído dessa fase, mas não. O meu inconsciente faz com que eu volte sempre para esse lugar. Então comecem a prestar atenção, né, na comunicação do inconsciente, para além do seu racional, o que o seu inconsciente te diz sobre dinheiro e qual é o paralelo entre a sua relação com o dinheiro e a sua relação com o seu pai e com a sua mãe, tá bom? Esse é o primeiro recado que eu queria passar aqui. Tem uma explicação sociológica também sobre essa questão do dinheiro e a ligação com a mãe e o pai, mas eu não vou entrar aqui porque eu tenho outro ponto, que era o ponto mais importante que eu quero falar. Primeira coisa, era isso do pai e mãe, mas eu também quero falar sobre a questão dos nossos antepassados mesmo, né? Qual é a história da sua família com o dinheiro? Essa é a pergunta principal. O seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus bisavós, as maravilhosas que estão lá na comunidade receberam um exercício muito poderoso para trabalhar um pouco isso. Não sei se fizeram, se não fizeram é porque, né, é a comunicação do inconsciente dizendo, não, querida, você ainda não vai poder olhar para o dinheiro, né? E por isso aparecem as confraternizações, o mal-estar, várias coisas, a pessoa deixa de fazer o exercício, deixa de assistir a live, deixa de estar aqui, mas isso também é um mecanismo do inconsciente dela, dizendo, você ainda não pode acessar este conteúdo, você ainda não pode acessar este lugar. E aí, uma das explicações está nisso aqui que eu vou falar. Qual é a história da sua família com o dinheiro? Qual é a história que a sua família conta sobre o dinheiro? E não é o que a sua família conta da boca, né? O que sai da boca. É o que a história da sua família te conta sobre dinheiro. E aí eu já vou fazer uma provocação. O que a história da sua família conta sobre dinheiro não precisa ser a história que você vai contar sobre dinheiro daqui pra frente. Apesar de sermos muito mais leais que livres, a gente pode trabalhar isso, pode trabalhar o nosso inconsciente
inclusive alcançar o nosso inconsciente familiar para que essa história seja mudada, para que essa história seja alterada. Então vamos lá. Tem outro fator que também influencia muito, que são as leis sistêmicas. Então, o quanto eu aplico ou não aplico as leis sistêmicas nas minhas relações, na minha vida. E eu não vou entrar em detalhes aqui, que hoje eu vou cumprir com a minha meia hora. Tem uma live sobre prosperidade, que se eu não me engano foi em janeiro ou fevereiro, e lá eu falei sobre as dinâmicas que te impedem de prosperar. Tá aqui no Instagram, mas também tá no YouTube. No YouTube é mais fácil de achar. O meu canal é o meu nome, e aí lá eu coloquei lá no YouTube todas as lives que eu fiz aqui no Instagram. E aí, gente, na esfera da ancestralidade, vamos olhar para a história da nossa família, que eu tenho certeza que a minha história é a história de todo mundo que tá aqui. Primeiro, nós somos filhos de imigrantes, pessoas que fizeram a travessia, né, de outro continente simplesmente para sobreviver. Qual foi o movimento que os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, tataravós, fizeram? Eles vieram atrás do dinheiro. Eles vieram atrás da sobrevivência. Então, quando a gente fala sobre dinheiro e prosperidade, é inevitável que a história que foi cunhada lá atrás influencie na nossa vida hoje. Pera aí, gente. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Bota um coração aí pra eu saber que eu tô falando desenfreadamente aqui. Chega, me deu sede. Então, de onde vem a nossa família? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem na sua história familiar, um imigrante. Isso é um fato. E aí ele saiu lá do outro lado do oceano para vir sobreviver. E essa memória, volta lá no começo da live, que ele trouxe com ele próprio, está em nós através da epigenética, certo? Para além disso, além de ter abandonado uma pátria, além de ter deixado para trás pessoas queridas, famílias queridas, passado fome, passado necessidade, ter mudado de nome, gente, olha como é forte isso. A pessoa chegou no Brasil, ela precisou mudar de nome para sobreviver, para ter um trabalho, porque não podia mais chamar tal coisa. Os descendentes de japoneses têm uma história, gente, que é surreal. Tem um livro que chama Corações Sujos, conta a história da imigração japonesa para o Brasil. Aquilo lá é pensamento sistêmico puro, eu tô toda arrepiada. Eles foram proibidos de falar japonês nas colônias que se fixaram no interior de São Paulo, e eles foram proibidos de usar os nomes. Isso é muito sério no sentido de... E agora nós achamos que somos todos livres e que aquelas histórias lá não impactaram em nós. Quantos de nós também não são descendentes de pessoas que passaram pela escravidão? E aí eles trabalhavam sem receber dinheiro, né? Simplesmente para não ter a vida ceifada. Olha como isso é forte. E aí hoje a gente acha que pode desfrutar do dinheiro livremente, sendo que lá atrás alguém da nossa esfera familiar, alguém trabalhou de graça simplesmente para que hoje a gente estivesse aqui. Alguém sofreu inclusive maus tratos. Para quem é descendente de índios, de pessoas indígenas, que tiveram as suas terras invadidas lá na época da colonização, que foram obrigados a lidar com uma nova cultura, um novo jeito de ver, tiveram as suas coisas tiradas, né? E aí, qual é a história que, se você é descendente dessa etnia, qual é a história que a sua família trouxe até você sobre dinheiro? Você hoje tem enraizado no seu inconsciente familiar todas essas crenças, todas essas dificuldades. Tudo isso que os seus familiares passaram está em você hoje. E você não percebe por que você trabalha e não consegue fazer o seu dinheiro acontecer. Que você trabalha, se mata de trabalhar. Isso é crença, eu falei na live passada, né? Nossa, eu me mato de trabalhar.
e não ganho dinheiro. Eu vivo correndo atrás do dinheiro. Se você corre atrás do dinheiro, ele corre de você, né? Isso é neurociência, programação neurolinguística precisa mudar essas crenças que você tem sobre dinheiro da esfera do eu. Hoje o assunto é ancestralidade, né? Então, observar a nossa família, as histórias que nos trouxeram até aqui e o quanto isso impacta hoje no meu merecimento, na minha crença de merecimento, no meu jeito de fazer dinheiro, no meu jeito de me relacionar com o dinheiro, no meu jeito de estabelecer as minhas relações que geram dinheiro. Entendeu? Você tem medo? Você tem medo de fazer negócio? Você tem medo de contratar? Você tem medo de perder o emprego? Você não quer ir para um emprego melhor porque você tem medo? Começa a observar. Isso que você tem receio é seu mesmo? Ou talvez seja algo da sua família que você está carregando em você e imaginando que seja seu? Tá fazendo sentido, né, gente? Ah, a Michelle entrou aí. Então, esse é o aspecto do inconsciente familiar, que é a consciência do clã, né, que a gente fala, que são essas lealdades que a gente tem, que a gente não sabe que tem, até que a gente comece a investigar a história da nossa família. Como eu falei, eu não sabia, eu fui descobrir com 39 anos que o meu avô tinha falido lá atrás, porque ele tinha sido roubado por uma pessoa da confiança dele. A pessoa estava desviando o dinheiro da empresa dele. E só porque esse fato aconteceu, eu estou aqui. Porque esse fato culminou com que ele mudasse de cidade e depois mudasse para Mato Grosso. E por isso eu estou aqui, inclusive nascida, né, em Mato Grosso. Então, as histórias da nossa família impactam na nossa vida hoje, porque a nossa vida foi fruto dessas dificuldades. E também porque, como eu falei lá atrás, a gente hoje sabe que a gente herda não só as características físicas, mas também as características emocionais. Aquelas pessoas, né, que tiveram os antepassados em campos de concentração. Olha que coisa, né? E aí a gente pensa em dinheiro, em prosperidade, em abundância, e sendo que somos frutos também dessas histórias. Eu queria falar pra vocês... Ai, gente, me fugiu aqui, ó. Enquanto eu tava falando, eu lembrei. Ai, Senhor amado. Como é que é mesmo que eu ia falar? Deixa eu ver se eu lembro, gente. Peraí. Ai, Senhor. Tá. Vou tentar tocar o barco aqui. A gente tem, né, em nós, então, essas lealdades sistêmicas que são inconscientes, como eu falei pra vocês. Então, dentro da nossa história, a gente revisitar essas histórias difíceis, as pessoas que perderam vidas, que perderam filhos, que perderam maridos, mulheres, deixaram as famílias para trás para vir sobreviver, para vir atrás do dinheiro. Ah, lembrei. E aí, gente, quando alguém fala assim pra mim, não, e aí, pelo amor de Deus, até sei que tem uma pessoa aqui que trabalha com isso, mas me ouça com amorosidade. Quando alguém fala assim pra mim, não, eu tô repetindo na frente do espelho 10 vezes por dia. Eu sou rica, eu vou ser rica, eu sou rica. E ela tá lá repetindo. Ah, eu tô escrevendo todos os dias que eu vou ser milionária. Não vai, gente, não vai. E não é que não vai porque isso não dá certo. Não vai porque não é só isso. Não é na superficialidade que a gente conquista as coisas. É no profundo. Então, não adianta eu arriscar. Não adianta eu estudar para concurso. Vou dar o meu exemplo. Eu estudo para concurso, estudei para concurso, queria um salário X e tal, e nananã. Até um dia em que eu falei assim, cara, eu posso ganhar X, 2X, 5X, 4X, 5X e eu vou ser sempre sem dinheiro, porque eu não tenho disciplina financeira. Lá fui eu atrás das raízes sistêmicas que me impediam de ter essa disciplina financeira. E tá aí. As histórias da minha família me disseram muito sobre o meu comportamento com o dinheiro.
Vocês entendem? Então, não era o quanto eu ganhava, também não é o quanto eu repetia na frente do espelho que eu queria ser rica, que eu era rica, que eu vou ficar rica. Porque enquanto eu não parei e olhei para a história da minha família e o que ela me contava sobre dinheiro e por que o dinheiro não vinha no primeiro momento e depois, num segundo momento, por que o dinheiro não ficava. Vocês estão entendendo, gente? Não é no raso, não é no raso, tá? É profundo. As nossas crenças familiares, elas não vão sumir do dia para noite, elas não vão desaparecer do dia para noite. E o primeiro passo é você reconhecer as histórias da sua família. Reconhecer pai e mãe, como eu falei no começo, a relação com o pai, a relação com a mãe. E reconhecer as histórias da sua família. Quantas vezes você não julgou o seu pai ou o seu avô por ter tomado uma determinada decisão de escolha profissional? Ou inclusive de mudança de cidade. E aí você tá julgando uma história que foi determinante para tua vida, mas quando você não reconhece que essa história faz parte de você e que também dita o que você, como você se relaciona com o dinheiro hoje, enquanto você não reconhece isso, o dinheiro não vai vir ou o dinheiro não vai ficar. Eu assisti o negócio do Ayrton Senna. E ali dava pra ver muito bem o quanto ele tinha a relação com os pais muito equilibrada. E é óbvio, gente, que isso tem efeitos positivos. Como bem diz a minha mestra, me fale sobre você, né? Sobre o que você vive. Você vive prosperidade? Você vive abundância? Porque isso vai me dizer como é a sua relação com seus pais. Como é a sua relação com a vida? Como é a sua relação com a história da sua família? Porque é nos efeitos que a gente observa se a gente tá no caminho certo ou se a gente tá no caminho errado. Quais são os efeitos, né? Semana passada eu falei sintomas relacionados ao dinheiro. Não pagar conta, dever, não prosperar, não conseguir guardar, pagar conta atrasado, tendo dinheiro, putz, esqueci. Pagar juros, pagar multa, ter medo da fatura do cartão. Tudo isso indica que você tem sintomas relacionados ao dinheiro. E se você tem esses sintomas, significa que a vida que você viveu até hoje não tá dando certo, né? Porque se estivesse dando certo, não teria esses sintomas. Então aí o que eu vou fazer? O pensamento sistêmico, ele está a favor, a serviço de te ajudar nesse caminho. E aí você identifica, opa, o caminho que eu estou trilhando até agora, pelo jeito, não é dos melhores. Porque se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho prosperidade, se o dinheiro vem, o dinheiro não fica, se eu tô sempre na dificuldade, esse é o indicativo de que o caminho precisa ser ajustado. E o pensamento sistêmico vem para te mostrar as ferramentas disponíveis para isso no âmbito da esfera do eu, como eu falei na live passada, e no âmbito da esfera da ancestralidade. Ah, eu não quero saber quem é o meu pai e eu não quero saber qual é a história da família do meu pai, porque eu odeio aquelas pessoas. Vai ficar sem dinheiro. Sinto te dizer, vai ficar sem dinheiro. Experimenta dar um passo, né, nesse sentido e me conta quais são os efeitos, quais são as percepções. Os efeitos que a gente colhe são sempre positivos quando a gente aplica o pensamento sistêmico na nossa vida. Também, né, a gente sempre fala que, como eu sei que as coisas estão dando certo pelos seus efeitos, então se eu estou colhendo bons frutos na minha vida, e aí como o tema hoje é dinheiro e prosperidade, se eu estou colhendo bons frutos na minha vida relacionados ao dinheiro e à prosperidade, significa que as coisas estão caminhando da maneira correta. Se eu não estou colhendo bons frutos nessas áreas da vida, significa que eu preciso, com humildade, olhar para trás e reconhecer aquilo que eu ainda não quis olhar.
Porque muitas vezes a gente tem a inconsciência mesmo de, putz, eu nunca pensei nisso, mas muitas vezes a gente tem a consciência e não quer olhar. Não, eu não quero mexer com isso. É o que eu mais escuto. Fulana, vamos fazer uma constelação. Não, eu tenho medo do que eu vou ver. Beleza, o medo te impede de dar um passo a mais. Te impede de prosperar, te impede de ter dinheiro. Então, você continua se cegando, né? Porque você pode tirar o véu e aí, de repente, ter um estalo de algo que você nem imaginava. Mas você pode escolher simplesmente continuar fechando a cortina. E aí você vai continuar fazendo a escolha da tua vida, de continuar exatamente no mesmo lugar onde você está. E quando a gente fala de dinheiro e de prosperidade, não é sobre dinheiro nesse aspecto monetário, de nossa, eu quero ter um Porsche, eu quero ter uma mansão. A gente está falando de dinheiro de uma forma leve, sabe? Ah, eu vou ter dinheiro e aí eu vou ter uma vida um pouco mais tranquila, com um pouco menos de conflito. Também foi um exercício que rolou lá dentro da comunidade, né? Então é isso, gente. O meu recado final é que biografia não é destino. Então a gente sim é fruto das histórias da nossa família, a gente sim é fruto das escolhas que os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, mas biografia não é destino. O seu destino você pode escolher fazer diferente. E aí é importante um alerta, né, também. Você não vai escutar essa live aqui e amanhã ser uma pessoa próspera. Porque, olha só, quando eu falo do nosso inconsciente familiar, são milhares e milhares e milhares de anos, tá? Milhares e milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de sofrimentos, de dores. Então, hoje, a gente tem essas feridas dentro de nós, no nosso inconsciente familiar, e você não vai acordar amanhã e vai, putz, virei a chave. É um caminho. É por isso que, às vezes, é tão difícil falar disso aqui na internet, porque as pessoas preferem comprar e pagar aqueles cursos que te prometem ficar rica em 2 meses. Em fazer uma simpatia e ganhar na Mega Sena, em fazer uma simpatia e ficar milionária. As pessoas preferem isso do que ter o trabalho de olhar para dentro, de olhar para si, de olhar para a história da família, de onde ela veio, o que foi determinante para a sua existência. E hoje, o que a história da sua família te diz sobre a sua relação com o dinheiro e com a prosperidade. Obrigada, meninas. Adriane. Ai, a Adriane tava ontem lá. Ei, Lívia. É isso. Esse era o meu recado de hoje. Mas o recado importante é justamente esse. Biografia não é destino. Eu aprendi que eu posso fazer diferente da história da minha família. E aí começar a não ter medo do dinheiro. Tô gatona, né? Obrigada! Que eu vou no teatro logo mais. Inclusive, eu já devia estar saindo de casa. Mas é isso, gente. Esse era o meu recado de hoje. A segunda parte da live que eu fiquei devendo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem. Vai ficar aqui no Instagram. Mas eu também vou subir no YouTube. Porque agora a minha promessa é que todas as lives aqui do Instagram também estejam no YouTube. Pra quem quiser me achar lá... É o meu nome mesmo, Liz Marisa, porque às vezes no YouTube é melhor assistir, né? A gente coloca na televisão e vai fazendo alguma coisa em casa e vai escutando e é melhor do que às vezes ficar com o celular na mão. Mas é isso, espero que tenham gostado. Para as maravilhosas que estão na comunidade, depois eu vou mandar um recadinho lá para vocês, tá bom? E aí, gente, semana que vem a gente vai falar sobre relacionamento. Cumprindo a minha promessa aqui, né, de você mais plena para 2025. No começo do mês a gente falou sobre saúde, sobre vida. Semana passada e essa a gente falou sobre dinheiro. E semana que vem a gente vai falar sobre relacionamento, tá? Não vai ser no domingo, porque eu vou estar numa imersão. Vai ser durante a semana, lá por quarta-feira da outra semana, 18 eu acho que é, né? Mas enfim, eu vou postar aqui nos stories quando eu tiver a disponibilidade de fazer.
O próximo tema é relacionamento afetivo. E eu espero vocês. Obrigada, gente. Ai, domingão rendeu, hein? Que bom. Um beijo. Fiquem com Deus.